Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer a terceira mensagem da série sobre o Espírito Santo. O tema da mensagem de hoje é os emblemas do Espírito Santo, as figuras que o Espírito Santo é comparado. Bom, gente, os títulos e nomes do Espírito Santo geralmente já falam um pouco daquilo que ele faz, da sua essência, de quem ele é. Mas também quando nós estudamos os emblemas, as figuras, nós descobrimos mais sobre o seu caráter, sobre a sua essência e sobre a sua obra. Por exemplo, o Espírito Santo ele é comparado a uma pomba. Lá em João capítulo 1, versículo 32, a Bíblia diz assim: E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. A figura da pomba nas Escrituras indica tanto pureza, quanto paz, quanto modéstia, que são características do Espírito Santo, né? O salmista, lá no capítulo 55 de Salmos, versículo 6, diz assim: Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Aqui literalmente ele está falando da sua angústia, da sua ansiedade, e ele compara então a pomba, fala: como eu gostaria de ter asas de pomba para voar, né, dos problemas e encontrar pouso e encontrar paz, né? O Espírito Santo, portanto, quando ele é comparado à pomba, isso nos ensina que, em primeiro lugar, a sua pureza, né, a sua santidade, mas também a paz que excede o entendimento que o Espírito Santo traz, bem como também a modéstia, não é isso? O segundo emblema que as Escrituras comparam o Espírito Santo é a água. Isaías 44, versículo 3 diz assim: Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então aqui Deus está revelando a Isaías que quando houvesse o derramar do Espírito Santo, haveria vida, haveria pureza, né? Porque a água limpa, e haveria plenitude, né? Porque não existe nada que possa preencher mais a nossa vida do que a pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, quando Isaías capítulo 44, versículo 3 fala sobre a descida do Espírito Santo, fala também que ele é comparado à água. Quando Jesus fala assim, lá no 8º dia da festa dos tabernáculos, ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que dessa água beber, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso dizia respeito ao Espírito Santo de Deus. Amém? João capítulo 7, versículos 37 a 39 diz o seguinte, é esse texto que eu vou ler para vocês, né? No último dia, o grande dia da festa, a festa dos tabernáculos, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então vejam como o Espírito Santo fala de fluir de águas, geralmente fala de correntes, nunca de águas paradas. Por quê? Porque o Espírito Santo, na nossa vida, ele flui com vida, flui com alegria, flui com adoração, flui com projetos, flui com tudo que diz respeito à vida, progresso, não é isso? Então, queridos, a presença do Espírito Santo nos capacita, nos dá autoridade, poder, dons, como água, a força da água, irmãos, não existe nada comparável à água, nem os tufões, nem os terremotos, nada compara a força da água. Quando a água vem, ela leva tudo. E o Espírito Santo, como água, ele representa vida, porque não existe vida sem água, ele representa pureza, porque a água pura e límpida é maravilhosa, e plenitude, porque nós somos cheios do Espírito, e isso é comparado a sermos cheios também da água. Amém? O terceiro emblema que a Bíblia fala e compara o Espírito é o óleo, o azeite, né?
Isso indica luz, isso indica cura e isso indica unção para o serviço. Porque lá em Israel, gente, o óleo, o azeite, ele tinha muito significado. Por quê? Em primeiro lugar, o primeiro óleo, quando passava pela prensa, era o óleo que era separado para adoração. Então, por exemplo, era ele que iluminava, né, a menorá no templo. Então, o primeiro óleo era para Deus. Isso fala, né, da prioridade que Deus deve ter na nossa vida. O segundo óleo era o óleo para cura. Muitos dos ungüentos que eram feitos para as feridas eram feitos a partir do óleo, da unção, né? Só que não era a primeira prensa. Da segunda rodada da prensa, então, ia para cura, tá? Para unção. Servia também para iluminação, não do templo, porque esse era o primeiro óleo, mas a iluminação da casa, né? Quando o salmista fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, as lâmpadas daquele tempo eram lâmpadazinhas com óleo, tá? Então era também usado para iluminação. E por último lugar, para o serviço, né? O Espírito Santo, ele nos capacita para fazer a obra de Deus, para servir com dons, com talentos e daí por diante. Lucas capítulo 4, versículo 8 diz assim, isso é Jesus falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, Jesus está falando, usando a figura do óleo, né, falando que ele me ungiu. Por quê? Porque naquele tempo um rei, quando tinha que começar o seu reinado, ele recebia um óleo, e o óleo representava a capacitação. Aqui, claramente, quem ungiu e capacitou Jesus foi o Espírito Santo, mas ele é comparado com o óleo da unção, tá? Então, é importante você entender que a unção não está no óleo, a unção está no Espírito Santo. O óleo era só uma simbologia que era utilizada, né? Muita gente me pergunta, pastor, você ora ungindo com óleo? Eu oro, está na Bíblia, eu não tenho problema com isso. Mas eu creio também que se eu não tiver o óleo, a pessoa pode ser curada do mesmo jeito, porque a unção não está no óleo, mas no Espírito Santo que o óleo representa, tá? Em quarto lugar, o quarto emblema é o selo. Efésios 1:13 diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Gente, o Espírito Santo é comparado ao selo. E no tempo em que o Novo Testamento foi escrito, o selo mais importante era o selo romano, né? O selo romano tinha o brasão romano. Ele indicava que aquele elemento que estava selado, ele era de propriedade dos romanos, né? Do Império Romano. O selo também, ele simbolizava o final de uma transação, tá? Quando você terminava uma transação, assinava um documento, selava, né, com cera quente, e isso ficava claro que estava praticamente definido, completo aquela transação. Não era como se fosse a assinatura daquele tempo, tá? O selo também significava identificação, né? Identificação ao Império Romano, por exemplo. Também significava segurança, porque algo selado não podia ser quebrado, não podia ser violado, a não ser pela pessoa para quem aquele objeto, aquela carta ou aquele documento tivesse sido enviado. Então, era muita segurança mesmo. E isso tudo é o que o Espírito Santo faz na nossa vida. O selo também significava valor e autoridade. Valor, ou seja, o valor porque pertencia a alguém muito importante, mas a autoridade também porque uma carta selada permitia que alguém ultrapassasse fronteiras. Era como se fosse um visto, né? Quando um rei mandava uma carta selada, quando passava pelas alfândegas, né, das muitas províncias, então aquele selo permitia que o indivíduo passasse e fosse adiante.
Então, tudo isso tem a ver com o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, isso indica que nós somos propriedade de alguém, do nosso Deus. Isso indica uma transação cabal, ou seja, Ele nos salvou, Ele nos regenerou, Ele nos fez nascer de novo e agora Ele nos selou, ou seja, está completo a obra de Deus está completa, a transação entre Deus e nós está completa, a identificação está completa, nós, todos os seres espirituais, olham para nós e falam, aqueles pertencem ao Deus dos céus. Isso nos dá uma grande segurança, porque o diabo não pode violar aquilo que é propriedade de Deus. Então temos um grande valor e temos uma grande autoridade para falarmos em nome de Deus, para agirmos em nome de Deus, para caminharmos e invadirmos o terreno das trevas em nome de Deus. Tudo isso porque o Espírito Santo, ele é comparado ao selo. Bom, em quinto lugar, eu quero dizer que o Espírito Santo também tem o emblema do vento. Lá em Atos capítulo 2, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Por que Deus usa a figura do vento? Porque quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, a palavra no hebraico é ruach, que pode ser traduzida por vento também. E no Novo Testamento a palavra é pneuma, que também pode ser traduzido por vento. Então, o vento, ele explica a essência do Espírito, porque embora você não o veja, você sabe que ele é poderoso, você sabe que ele existe, você sente a sua brisa, você ouve a sua voz, né? O uivo do vento, dá para a gente ouvir quando ele passa nas folhas. E o Espírito Santo, ele é assim, irmãos, ele é Deus, ele é Espírito, ele não pode ser tocado, mas nós podemos ouvir a sua voz no nosso interior, nós podemos ver o seu mover, e quando ele veio definitivamente sobre a igreja, no nascimento da igreja em Pentecostes, ele veio como um som impetuoso de um vento poderoso vindo e enchendo aquela casa, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Um outro aspecto também que o vento faz, você pode encher uma bexiga, um balão com ar, não é isso? O vento nada mais é do que a movimentação do ar. Então, o Espírito Santo faz isso na vida da gente também. A pessoa que está vazia, que está triste, ela pode ser cheia do Espírito e ser preenchida de plenitude, de alegria, de vida, de paz e de tudo que Deus tem para nos dar. Glória a Deus. O sexto emblema, que também é muito utilizado para o Espírito de Deus, é o fogo. O fogo representa presença, representa aprovação, representa proteção, representa purificação, representa dons e representa julgamento. Por exemplo, a presença de Deus no fogo, nós vimos lá em Êxodo capítulo 3, verso 2, na sarça ardente. Era o próprio Deus se manifestando através do fogo, não é isso? A aprovação a gente vê lá em Levíticos capítulo 9, versos 23 e 24. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então, queridos, como que Deus manifestou a aprovação quando Moisés entrou lá na tenda da congregação, no tabernáculo, né? Através da glória e do fogo que caiu sobre aquele holocausto. Também o fogo representa a proteção do Senhor. Lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, a Bíblia diz assim: o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, quando os egípcios vieram para pegar os judeus, Deus colocou uma coluna de fogo, impedindo que eles avançassem. E aquilo, além de ser a luz, né, durante o deserto, na noite, era também a proteção para que os exércitos egípcios não tomassem
conta do povo de Israel, que não tinha armas, que não estava preparado para uma luta armada. Quem protegeu foi o Senhor, né? Mas o fogo também representa purificação. Lá em Isaías capítulo 6, nos primeiros 8 versículos, quando Isaías tem aquela visão do Senhor, né, da glória de Deus no seu templo, a primeira coisa que ele sentiu que ele era impuro. Ele disse: Senhor, aparta de mim, ai de mim, eu sou um homem pecador, de lábios impuros. E aí o fogo que estava no altar, o próprio serafim pegou um tição e tocou na boca de Isaías, e ele foi purificado nas suas palavras e nos seus lábios. Então, fogo na Bíblia sempre também tem a ver com purificação, fogo purificador de Deus, não é isso? Ele representa também os dons. Lá em Atos capítulo 2, no versículo 3, né, a Bíblia diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e ali eles receberam não só o Espírito Santo, como o dom de línguas também. Então o fogo muitas vezes tem a ver com a manifestação dos dons, mas por último lugar, o fogo tem a ver com julgamento, né? Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. E quando todos nós estivermos lá na presença do trono de Cristo, do bimá de Cristo, a Bíblia diz que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo, ou seja, vão ser julgadas pelo Senhor. Então, queridos, a pessoa do Espírito Santo faz isso tudo na nossa vida, não é? Ele é exatamente, eu vou aqui rever tudo isso, ele é a figura de pomba, porque ele traz paz, ele traz descanso, ele traz pureza, modéstia, mas ele é como a água que nos enche, que nos planifica, né? Indica a vida. Ele é como o óleo que traz a unção, o óleo que cura, né? Ele é como o óleo que ilumina, ele é como o selo que nos protege, que é a marca de que somos propriedades de Deus. Esse é o Espírito Santo na nossa vida. Ele é como o vento que traz força, que fala conosco, que nos enche também, e sobretudo, ele é aquele que dentro de nós todo o tempo está avaliando as nossas atitudes para julgar aquilo que nós fazemos. É por isso que quando você peca, o Espírito Santo entristece, ele fala com você. Quando você acerta, ele se alegra. O Espírito Santo é ele quem avaliza não só o que fazemos, aquilo que dizemos, mas também o que pensamos. Gente, o Espírito Santo é Deus, e ele é Deus habitando dentro de nós. Então, vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar a direção do Espírito Santo, porque tudo isso que nós vimos aqui hoje é para o nosso benefício e é para a nossa bênção e para a glória de Deus. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, e domingo que vem ainda tem uma quarta mensagem que vai ser uma grande bênção e vai mudar a sua vida. Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, curta no sininho para receber as notificações, compartilhe essa mensagem para que muita gente seja abençoada. Amo todo mundo, amo todos vocês, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.